E aí, esse aqui é o nosso terceiro vídeo da nossa aula de derivadas direcionais e vetor gradiente. Agora eu vou fazer um exercício aqui um pouquinho mais diferente. É o exercício 21. Ele pede para a gente determinar a taxa de variação máxima da função no ponto dado e a direção com que isso acontece. Então, o exercício 21 ele dá para a gente a função f de x e y, que é igual a 4 vezes y vezes raiz de x no ponto 4 e 1. Sem vetor direcional, nem a direção para onde esse ponto está indo. Então, para a gente conseguir a máxima variação da função nesse ponto, o que a gente faz? Como a gente viu ali no primeiro vídeo, a gente tem que a máxima derivada direcional vai ser quando a gente tiver o módulo ou a norma do nosso vetor gradiente. Então, o que a gente precisa fazer? Encontrar nosso vetor gradiente, que no caso, para a gente encontrar nosso vetor gradiente, a gente vai precisar definir a derivada da função em relação a x e y, né? Em relação a x, 4 e y são constantes, né? Então eu posso simplesmente escrever elas aqui. E derivada de raiz de x vai ser, como a gente viu, inclusive no exercício anterior, a raiz é expoente meio, né? Então vai ser 1, vai ser 1 sobre 2 vezes, aí ficaria expoente 1 meio sobre, 1 meio menos 1, aí ficaria menos 1 meio, e menos 1 meio é raiz, né? Do lado de baixo do divisor. Tá. Eu só preciso reescrever isso. Esse 2 morre com esse 4, então vai ficar 2y, né? Então eu vou ter 2y sobre raiz de x. E se eu aplicar o ponto, eu tenho que derivada direcional no ponto 4 e 1 vai ser 2 vezes y é 1, então continua sendo 2. E antes de escrever o 2, raiz de 4, né? X é 4. E raiz de 4 é 2. Então vai ficar 2 em cima, 2 embaixo. Eu tenho que minha derivada da função em relação a x no ponto 4 e 1 é igual a 1. Beleza? Tranquilo. E a minha derivada da função em relação a y é bem mais fácil ainda. É 4 constante, derivada de y é 1, então não precisa escrever, né? E raiz de x é constante, então só precisa escrever raiz de x. E se eu aplicar a derivada da função no ponto 4 e 1, eu obtenho que vai ser 4 vezes raiz de 4 é 2, então vai ficar 8, né? Beleza, já consegui o nosso vetor gradiente, porque o nosso vetor gradiente no ponto 4 e 2 é simplesmente 1i mais 8j. Tranquilo? Tá. Como a gente viu, para a gente definir o nosso derivada direcional da função no ponto sendo máxima, o que a gente faz? A gente aplica a norma do vetor gradiente no ponto dado. E como a gente sabe, a norma vai ser raiz da primeira componente ao quadrado mais a segunda componente ao quadrado. E a gente tem que a nossa derivada direcional máxima vai ser 8 ao quadrado é 64, mais 1 raiz de 65. Eu ia fazendo na calculadora, mas essa era bem tranquila. E esse é o resultado do exercício 21. Acho que não tem mais espaço de folha. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o exercício 23. Também ele pede derivada direcional. Não tem muito problema, mas é para vocês terem mais exemplos de como resolver esses exercícios mesmo.
Exercício 23. Deixa eu posicionar a folha aqui. Acho que tá bem aqui. Tá. E dá pra gente a função x, y, que é igual a seno de x e y, vezes y, no caso, no ponto 1 e 0. Essa aqui acho que é mais fácil que a outra. Vou calcular direto embaixo. Derivada da função em relação a x vai ser, primeira de dentro, né? Eu sei que y é constante e a derivada de x é 1. Então, y vezes, agora a derivada de fora vai ser cosseno de x vezes y. Beleza? Só aplicar no ponto, que a derivada de x no ponto 1 e 0 vai ser y é 0, então pode dizer que é 0, né? Porque 0 multiplicado a qualquer coisa dá 0. Beleza. Reescrever a derivada de f em relação a y agora. Mesma coisa, né? X é constante, derivada de y em relação a y é 1. Então, x vezes cosseno, que é a derivada de fora, e o que está dentro a gente não muda, né? Então fica x cosseno de x e y. E no ponto f em relação a y, 1 e 0, a gente tem que x é 1, né? Vezes cosseno de 1 vezes 0 dá 0. Cosseno de 0 é 1. Então, a própria função é 1. Beleza? E o exercício 23, assim como o 21, ele pede para a gente calcular a taxa de derivação máxima. E para isso, a gente precisa encontrar primeiro nosso vetor gradiente, né? Que no caso é 0i mais 1j, né? Com as componentes vetoriais aqui. E para a gente encontrar a variação máxima, a taxa de variação máxima, é simplesmente a norma, né? Então vai ser 0 ao quadrado, não precisa escrever. 1 ao quadrado, dentro da raiz dá próprio 1. Então, eu sei que minha derivada é na direção u da função no ponto 1 e 0 é igual a 1. A máxima, né? E assim a gente terminou o exercício 23. Tá bem? Esse foi bem tranquilo mesmo. Era só pra vocês terem... Eu tô fazendo exercícios diferentes porque isso aqui é bastante cobrado. Aí vocês têm mais exemplos de como resolver. Tá. Agora a gente vai mudar um pouco. Porque eu vou fazer o exercício... não precisa... vou fazer o exercício 43. Ele pede pra gente encontrar no item A o plano tangente dessa função, né? x, y, z quadrado igual a 6. E da reta normal à superfície, dado o ponto especificado, P, sendo 3, 2 e 1. Tá. Lá no primeiro vídeo, a gente viu que a gente chama isso aqui de uma única função. Até tem aqui, peraí. A gente reescreve nossa função de x, y e z para uma função genérica, então todas as outras vão ser variáveis dessa, né? A gente só precisa derivar a nossa função maior em relação a essas componentes e depois substituir as variáveis em relação aos seus pontos. Tranquilo, né? E igualar a 0. Não pode esquecer disso. Tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que derivar tudo isso aqui em relação primeiro a x, ou seja, x, y, z quadrado igual a 6. E eu vou obter o seguinte. Eu vou obter que, como o nosso z ele é uma variável, quer dizer, ele não depende nem de x nem de y, então a gente pode
definir ele como uma variável independente, né? Então, sendo y e z quadrado variáveis independentes, e eu estou derivando em relação a x, então derivada de x dá 1, e essas como são constantes, elas são, como posso dizer? São constantes, né? Aí eu vou ficar com y, z quadrado. Na verdade, acho que não precisava desse 6 aqui. Na verdade, eu vou deixar ele aí, porque para mostrar que isso aqui é zero. E também é a nossa derivada da função maior em relação a x. Beleza? Na verdade, não precisava desse 6. Eu acho que vai ficar confuso. Tá. Eu vou apagar isso. Próxima vez eu vou fazer 100. Tá. E eu vou ter que derivar também a mesma função em relação a y. X, y, z quadrado igual a... Vou tirar esse 6 porque senão vai confundir. Essa igualdade é o motivo de aparecer esse zero aqui no final. Mas não vou precisar ficar demonstrando isso. Tá. Então, da mesma forma que a gente fez para primeira derivada em relação a x, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que minha derivada da função maior em relação a y vai ser... x e z quadrado são constantes, né? E derivada de y é 1. Então, eu tenho aqui x, z quadrado, beleza? E a derivada da segunda, da terceira, no caso, em relação a z, vai ser a mesma coisa, né? Z quadrado, derivada da função em relação a z. X e y são constantes, né? Então, eu tenho aqui x vezes y, beleza? E derivada de z quadrado dá 2z, né? 2z. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar direto o ponto. Eu ia reescrever, mas acho que só ia perder tempo. Então, y é 2 e z é 1, né? E como z está ao quadrado, continua sendo 1. Então, tem que a derivada da função de x no ponto 3, 2 e 1 é igual ao próprio 2. Beleza? Tranquilo, né? E derivada da função em relação a y no ponto 3, 2 e 1 dessa expressão x é 3, certo? E z quadrado vai ser 1, então 3. E a derivada da função em relação a z, nosso ponto 3, 2 e 1, dessa expressão vai ser 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 1 dá 12. Então, como a gente viu, para a gente escrever a equação do plano tangente, o que a gente faz? A gente tinha a nossa derivada no ponto em relação a x, tira x menos o x do ponto, mais derivada em y de y menos y no ponto, mais a derivada de z em z menos z0, que é o z no ponto, igual a zero. Esse zero é o motivo desse igual a 6 aqui. Que se eu derivar ambas as derivadas por uma constante, vai dar zero em todas, né? Então, ele aparece aqui. Tá. O que eu faço agora? Só reescrevo. Derivada da função em relação a x, 2, x menos o ponto em x é 3, né? Aqui, né? 3. E, opa. Mais derivada da função em relação a y é 3. Y menos y0 é 2. Mais derivada da função em relação a z, 12. Z menos 1 igual a 0. Só que o exercício já estaria pronto, mas para deixar como o livro deixa a resposta, eu vou simplificar isso aqui. Então, eu vou ter 2x, né? Menos 6
mais 3y menos 6 também, 12z e menos 12, né? Z menos 12 igual a 0. Então, eu vou jogar nossas variáveis para frente, né? 2x mais 3y mais 12z. E para o outro lado eu vou deixar nossas constantes. Então, menos 6 com menos 6, menos 12. Com menos 12, menos 24. Menos 24 aqui eu jogo para o outro lado e fica positivo, né? Então, esse é o resultado do nosso exercício. Mas, além disso, ele não pede pra gente só o plano tangente, né? Ele também pede pra gente a reta normal. E como a gente já viu, pra gente calcular a nossa reta normal, ou equacionar ela, como a gente já tem todas as variáveis não, incógnitas que a gente precisava, é só reescrever, porque a equação da reta normal é a variável menos o ponto da variável, né? Dividido pela derivada da variável do ponto. Ou seja, x menos x0 sobre a derivada da função em relação a x do ponto especificado, que é igual a y menos y0 sobre a derivada de y no ponto. E a mesma coisa para o z. Então a gente só precisa reescrever isso aí. Tá, então eu vou escrever aqui, para ver? Dá. Reta normal. Então, vou escrever aqui também, só para não ficar de qualquer jeito. x0, y0, z0. Deixa eu começar pelas derivadas. y0, z0 sobre y menos y0 igual a f de z, x0, y0, z0 sobre z menos z0. O que eu preciso fazer? Só escrever, né? Então eu tenho que minha equação vai ser x menos x0 é 3, né? Sobre a derivada em relação a x, 2, que é igual a y menos y0 é 2 sobre derivada em relação a y, 3, que é igual a z menos 1 sobre derivada em relação a z, 12. Como o exercício já deixa a resposta assim, vou deixar assim também. Mas eu podia fazer um mínimo múltiplo em cada uma delas. No caso, eu poderia multiplicar toda a igualdade por 12. Aí eu subir com as frações. Mas não está errado deixar assim. Então essa é a resposta do exercício. Tá, 18 minutos. Acho que vou fazer mais um exercício. Porque essa folha já foi. Tem outra folha aqui. Só para vocês terem mais um exemplo aí como fazer. Fazer o exercício 45. E dá a seguinte função pra gente. X mais y mais z igual a e na x, y, z. No ponto 0, 0 e 1. Como eu disse para vocês, para a gente poder fazer a derivação, que seria uma derivação implícita nesse exercício, a gente teria que ter uma constante aqui, né? Na igualdade. Eu tinha dito isso no primeiro vídeo. f x, y, z igual a uma constante. No caso, eu tenho uma outra função aqui, né? Então, para a gente poder fazer a nossa derivação, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, x, y mais z menos e na x, y, z igual a 0. Aí aparece a nossa constante. Tá. Com isso agora eu posso derivar. Então, eu vou ter... Eu vou fazer direto.
Sabendo que tudo isso aqui é a nossa função de x, y e z, eu vou derivar nossa função em relação a x, só para não ficar reescrevendo toda a função. Tá. Eu vou ter que derivada de x dá 1, né? Mais derivada de y, 0. Derivada de z, 0. Menos, então eu vou escrever um menos 1 aqui. Na verdade eu vou deixar certinho isso aqui para vocês não se confundirem. Menos. Tá. Aqui eu já tenho uma cadeia, né? Então o que eu faço? Vou derivar primeiro de dentro. Em relação a x, y e z são constantes. Então fica menos y vezes z. E a de fora é a própria função, né? Então fica e na x, y, z. A derivada do Euler, né? Então a própria função. Beleza, consegui a derivada em relação a x. Agora eu vou derivar em relação a y. Fazer a mesma coisa. Derivada de x0 de y1. E desse cara aqui fica xy cai, né? E multiplico com o próprio Euler. YZ. E é tudo negativo, né? Por causa do sinal aqui. E além disso, preciso derivar a função em relação a z. Da mesma coisa. x0, y0, z em relação a z dá 1. Menos, por causa desse menos que é constante. Derivada do de dentro é xy. Isso mesmo? Tá. xy. Não. Aqui eu derivei errado, né? Agora que eu parei. Nessa aqui eu estava derivando em relação a y, né? Então x e z são constantes. Então fica x e z multiplicado a função de Euler. E aqui é x e y multiplicado a função de Euler. Tá. O que eu faço? Aplico nas nossas derivadas o ponto, né? Então, derivada de x no ponto 0, 0 e 1. Nossa, logo 0, 0 e 1. Então vai ficar 1, que é constante, menos y é 0, né? Então tudo isso aqui, 0. Então tem aqui é 1, a derivada da função em relação a x. Para essa aqui, x também é 0, né? Então eu vou ter que a derivada da função em relação a y é 1 também, né? Porque x é 0, qualquer coisa multiplicada é 0, dá 0, porque x é 0, né? E para essa aqui, também é a mesma coisa. Derivada da função em relação a z dá 1, menos x e y é 0, né? Isso aqui, o Euler não importa, porque o expoente também vai dar 0. X é 0, y é 0 e z é 1. A parte de cima vai dar 0 aqui do expoente, 0, né? Euler elevado a 0 dá 1. Só que Euler está multiplicando 0, então vai dar 0, então também dá 1. Beleza. Então eu tenho que... As minhas derivadas são essas, né? E para mim poder escrever a minha equação do plano, vou colocar só π-tangente. Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter, como a gente lembra, vai ser a derivada de x vezes x menos x0, mas como x0 é 0, então eu não vou nem reescrever, vou deixar assim. Aí, mais derivada de y, né, que é 1, vezes y menos y0. y0 é 0, então y. Mais derivada da função em relação a z, dá 1, né? Vezes y, z, né? Z menos z0, que é 1. E tudo isso é igual a 0. Beleza? Tá. Eu vou reescrever tudo isso aqui, porque acho que fica tranquilo também, né? Então, eu vou ficar x mais y mais z
menos 1, beleza? E o menos 1 eu vou jogar para o outro lado, que o outro lado é 0, então eu vou ter que x mais y mais z é igual a 1. E essa é a equação do plano tangente para essa, na verdade, para essa função nesse ponto, beleza? 25 minutos, eu ainda tenho que calcular, representar o nosso plano tangente aqui ainda, né? O plano tangente não, a reta normal. Como a gente já viu, vai ser, vou escrever aqui mesmo, reta normal, na verdade, normal, que vai ser x menos x0 é 0, então não preciso escrever, sobre a derivada em relação a x dá 1, o próprio x, né? Eu vou já deixar a resposta simplificada aqui para vocês, então vai ser x menos x0, que é 0, então é x menos 0, então nem precisa escrever, sobre derivada da função em relação a x dá 1, então o próprio x. Vou escrever assim, 0 sobre 1, isso aqui dá x, né? Que também é igual a y menos 0 sobre 1, que também é o próprio y. Que isso também é igual a z menos z0, que é 1, sobre derivada da função em relação a z, que também é 1. Então, a nossa reta normal vai ser x igual a y igual a z menos 1 sobre 1. Esse é o resultado do nosso exercício. Beleza? Eu acho que é isso aí. 27 minutos. Eu acho que eu fiz todos os exercícios que eu queria. Então é isso aí. Na próxima aula a gente vai começar a ver como encontrar os máximos e mínimos de funções com 2 ou mais variáveis. E é isso aí. Então, até lá.